Saudações concurseiras, aluno do Alfacom. Você que está se preparando aí para o concurso do Ministério Público da Bahia, eu sou o professor Gustavo Musi e vou ajudar você aí na sua preparação na disciplina Administração Financeira e Orçamentária, AFO. É uma matéria aí que assusta muita gente, né? Porque é uma matéria que não tem muito a ver com o dia a dia nosso, mas não é complicado. Pode ser, tem alguns pontinhos meio chatos, é verdade, né? Não é das matérias mais empolgantes, digamos assim, mas não é uma matéria difícil, acredite em mim. Você estudando com calma, você prestando atenção nas aulas, fazendo exercício, você vai ver que você tira de letra, ok? E aí, para ajudar você aqui, nós vamos gravar aqui algumas questões, algumas resoluções de questões. Todas essas questões que eu estou trazendo aqui para você são questões da banca que está organizando o concurso, para justamente te auxiliar pegando o jeitão aí da banca, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira questão, quero que você leia junto comigo e vamos tentar resolver juntos. Primeira questão diz o seguinte: a concepção do orçamento como um elo entre o planejamento e as funções executivas da organização está relacionada ao conceito de orçamento A, base zero, B, participativo, C, programa, D, por competência ou alternativa E, por desempenho. Então vamos lá, pessoal. A concepção do orçamento como elo entre o planejamento e as funções executivas da organização. Qual que é o tipo de orçamento que está falando aí? Você acertou se você assinalou a alternativa C de casa, orçamento, programa. Vamos lembrar quais são as três fases aí da evolução histórica do orçamento? Evolução histórica do orçamento, evolução do orçamento. Nós temos, primeiramente, quando surge o conceito de orçamento moderno, que é a previsão de receitas e a autorização de despesas feitas por lei para um determinado período, surge o conceito do orçamento tradicional ou orçamento clássico. O orçamento clássico ou tradicional, ele simplesmente vai trazer a previsão das receitas e a autorização de despesas, sem nenhuma preocupação com a prestação de contas posterior, por parte do governante, e também sem se preocupar com a questão do vínculo do elo com o planejamento. Então, o orçamento clássico ou tradicional, ele só tem uma função fiscal, que é a função de evitar que o governo gaste mais do que arrecada, e uma função política, que é o legislativo definindo onde o executivo vai gastar os recursos. Mas você não tem nenhum mecanismo formal do executor da despesa vindo e dizendo que ele realizou, os resultados que ele obteve, e nem tampouco não há definição de metas e objetivos prévios, não há vínculo com o planejamento. Esse é o orçamento clássico ou tradicional. O orçamento por desempenho, ou orçamento de desempenho, ele representa uma evolução em relação ao orçamento clássico, por quê? Porque no orçamento de desempenho, o executor da despesa, o gestor, o poder executivo, né, ele surge lá na Inglaterra, o rei, ele precisa vir depois prestar contas daquilo que ele realizou. Além de antes o legislativo estabelecer o quanto ele pode gastar, ele depois vem e diz o que ele realizou com aqueles recursos. Ele presta contas, ele vai aí demonstrar o seu desempenho, os seus resultados, por isso o nome. Mas ainda também não há nenhuma ligação com o planejamento. Essa ligação com o planejamento só vai ocorrer com o orçamento-programa. A principal característica do orçamento-programa, que é o que nós estamos vendo aí na questão, é o orçamento como instrumento de planejamento. Aí o orçamento começa a estabelecer objetivos e metas a serem alcançados, coisa que não acontecia nos outros dois modelos. No orçamento-programa traz objetivos, metas a serem alcançados. Ele traz a vinculação entre o planejamento e o orçamento, né? Entre o planejamento e a execução, entre o planejamento e as ações de governo. E é exatamente por isso que é a alternativa correta. Volta lá. A concepção do orçamento como um elo entre o planejamento e as funções executivas da organização, entre o que foi planejado e as ações do governo, o que vai ser feito, está relacionada ao conceito de orçamento-programa, tá? Então guarde isso. Falou de orçamento ligado ao planejamento, é orçamento-programa. Nem precisa pensar muito. Os outros dois não têm ligação
entre o planejamento e as ações do governo, ok? Muito bem. Próxima questão. Uma questão, vamos começar a fazer algumas questões agora sobre princípios orçamentários. Princípios orçamentários é uma matéria sempre importante em qualquer concurso que caia AFO. Seja como um ponto específico do edital, ou também como algo que pode ser cobrado em outros assuntos dentro de administração financeira e orçamentária. Mas não tem jeito, você tem que estudar princípios orçamentários quando estuda AFO. Próxima questão diz o seguinte: na lei orçamentária anual do município X, não constou a previsão de todas as receitas, bem como a autorização de todas as despesas da administração direta e indireta relativas aos 3 poderes. Assinale a opção que indica o princípio orçamentário violado na hipótese apresentada. A. Princípio da legalidade. B. Princípio da anualidade. C. Princípio da exclusividade. D. Princípio da publicidade. Ou alternativa E. Princípio da universalidade. E aí, qual você acha que é a alternativa correta? Qual princípio aí que foi desobedecido? Você acertou se você assinalou a alternativa E de elefante, ou a alternativa E, tá certo? Quem assinalou E também acertou. E de fato, por quê? Porque o princípio da universalidade, o que ele diz? Ele diz que todas as receitas e todas as despesas devem constar no orçamento. O orçamento deve ser universal, significa isso. Todas as receitas e todas as despesas devem constar no orçamento. E foi justamente esse o problema, foi justamente isso que não ocorreu aí no caso concreto. Ó. Vamos ler de novo? Na lei orçamentária anual do município X, não constou a previsão de todas as receitas, bem como a autorização de todas as despesas da administração direta e indireta relativa aos 3 poderes. Então foi violado o princípio da universalidade. O princípio da universalidade determina que todas as receitas e todas as despesas devem constar do orçamento. A única exceção são as receitas e despesas extra-orçamentárias. Todas as outras têm que estar no orçamento, ok? E aí, no caso da União, né, tem que ter as despesas, receitas e despesas dos 3 poderes. No caso dos orçamentos estaduais, também tem que ter receita e despesa dos 3 poderes. No caso dos municípios, você não tem 3 poderes municipais, porque não existe o judiciário municipal. Você só tem executivo e legislativo, só tem prefeito e Câmara Municipal, né? Então, no caso dos municípios, os 2 poderes. Aqui fala, né? A questão, na verdade, a questão está um pouquinho mal formulada aí, é uma questão que eu puxei de prova, tá certo? Vê que nem sempre, né? Como eu sempre digo, no mundo ideal dos concursos, todas as questões são claras, são objetivas, e se a questão tiver algum errinho, basta você entrar com recurso que a banca humildemente vai reconhecer que está errado e vai anular a questão. Só que nem sempre isso acontece, né? Nesse caso aí, ele fala de 3 poderes. Só que o município não tem 3 poderes, ele tem só executivo e legislativo. Mas ok, não é isso, isso não prejudicou o entendimento da questão, tá certo? Mas o importante é que, se não estão todas as receitas e todas as despesas no orçamento, eu não está sendo obedecido o princípio da universalidade, que determina que todas as receitas e todas as despesas devem constar do orçamento, dos 3 poderes, ou no caso dos municípios, dos 2 poderes. E mais ainda, Ministério Público, no caso da União dos Estados, Tribunal de Contas e por aí vai. Portanto, correta é a alternativa E, esse que foi desobedecido. Próxima questão, ainda sobre princípios orçamentários. No Brasil, os instrumentos orçamentários são aprovados sob a forma de lei, com conteúdos expressamente previstos em outras leis que instruíram os instrumentos de planejamento orçamentário. Quando o texto de uma lei orçamentária trata de providências adicionais à previsão da receita e fixação da despesa, está infringindo o princípio do ou da A. Exclusividade, B. Especificação, C. Orçamento bruto, D. Uniformidade ou alternativa E. Universalidade. Qual você acha aí qual princípio está sendo desobedecido quando o texto da lei orçamentária trata de providências adicionais à previsão da receita e fixação da despesa? Você acertou se você assinalou a alternativa A, fere o princípio da exclusividade. Por quê? Vamos lá. O que diz o princípio da exclusividade? Que é o princípio orçamentário importante. Princípio da exclusividade. Esse princípio, pessoal, às vezes, é raro, mas eu já vi ser chamado assim,
às vezes ele é chamado de princípio da pureza em provas. É difícil ter esse nome, mas estejam preparados, né? Princípio da exclusividade é o mesmo que o princípio da pureza. E o que ele diz? Ele diz que o orçamento, a lei orçamentária anual, LOA, você sabe que é a lei orçamentária anual, orçamento, né? A LOA só deve trazer previsão de receitas e autorização de despesas. E autorização de despesas. Ok? A lei orçamentária só deve trazer isso. É a regra geral. Previsão de receitas e autorização de despesas. A lei orçamentária não deve tratar de outros assuntos, gente. Porque quando se trata de outras leis, que não são leis orçamentárias, outras leis, às vezes elas tratam de vários assuntos diferentes, isso é comum. Por exemplo, às vezes o artigo 1º da lei 10.000 e não sei quanto, o artigo 1º traz uma disposição de direito civil. O artigo 2º cria um tributo. O artigo 3º trata sobre a questão da, sei lá, uma questão, cria um crime, define um crime. Isso, no que se refere às leis em geral, pode acontecer. Desde que todos os assuntos sejam aprovados seguindo o mesmo rito, não há problema de serem assuntos diferentes no mesmo projeto de lei. Mas no caso da lei orçamentária, não. Lei orçamentária deve tratar exclusivamente de receitas e despesas, ok? Com duas exceções. São só duas exceções que a Constituição admite. São só dois assuntos que a Constituição permite que estejam na lei orçamentária que não seja a previsão de receitas e autorização de despesas. Primeira exceção. Autorização de operações de crédito. Autorização de operações de crédito. O que são operações de crédito, gente? Empréstimos. Então, a lei orçamentária, ela pode, além da receita e da despesa, além da previsão da receita e autorização da despesa, ela também pode trazer uma autorização para a contratação de empréstimo. E tem mais uma exceção somente. A lei orçamentária também pode trazer autorização para a abertura de créditos suplementares. Então, a abertura de créditos suplementares também pode ser autorizado na lei orçamentária anual. Outros assuntos proibidos. Então, resumindo, pelo princípio da exclusividade, o orçamento só deve trazer previsão de receitas e autorização de despesas. Só disso que deve tratar. Só tem duas exceções. Além da previsão da receita e autorização da despesa, o orçamento também pode trazer autorização para contratação de operações de crédito, autorização para contratação de empréstimos e também autorização para abertura de créditos suplementares. Fora essas duas exceções, não pode conter mais nada que não seja previsão de receitas e autorização de despesa. Isso é para evitar o que Rui Barbosa, né? Aliás, Rui Barbosa baiano, daí da Bahia, o Rui Barbosa ele chamava de orçamentos rabilongos. O que é orçamentos rabilongos? Eram orçamentos com rabo comprido e aí traziam junto com eles outros assuntos que não tinham nada a ver com matéria orçamentária. Isso acontecia muito lá na época do Rui Barbosa, porque a Constituição da época, a Constituição de 1891, ela não proibia que a lei orçamentária tratasse de outros assuntos. A Constituição atual proíbe, tá? Por que a Constituição atual proíbe? Porque a lei orçamentária ela tem um rito diferenciado para aprovação. Por exemplo, você sabe que no caso do orçamento federal, o orçamento é votado em sessão conjunta do Congresso Nacional, diferentemente das outras leis, que primeiro é votado numa casa e depois na outra. Então, veja, se eu permito que outros assuntos sejam colocados no orçamento, eu estou burlando a forma de aprovar esses outros assuntos no Congresso Nacional, que eu estou aprovando sob o rito do orçamento. E o rito da lei orçamentária é só para tratar de previsão de receitas e autorização de despesas, ok? Então, resumindo, a alternativa correta é a alternativa A. Tratou de outro assunto que não seja previsão de receita e fixação da despesa, está infringindo o princípio da exclusividade, ok? Próxima questão. Em relação aos princípios orçamentários, o ente da federação que elabore duas leis orçamentárias para o mesmo período fere o princípio da
A, anualidade, B, exclusividade, C, legalidade, D, publicidade ou a alternativa é unidade? E aí, o que você acha? O ente da federação que elaborou 2 leis orçamentárias para o mesmo período. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Não pode haver 2 leis orçamentárias para o mesmo período. Qual o princípio que diz isso? O princípio da unidade. Ó, fácil, o princípio da unidade, o nome, né, já tá te dando a dica. O que diz o princípio da unidade? Que o orçamento deve ser um só. Como assim o orçamento deve ser um só? Eu tenho que ter um orçamentão que vai ter receitas e despesas tudo junto, federais, estaduais e municipais? Não, não é isso. O princípio da unidade, ele diz que cada ente da federação, a União, cada estado e cada município, deve ter o seu próprio orçamento e deve ter um orçamento só para cada um desses entes. Então, por exemplo, no caso da União, eu tenho que ter um orçamento federal só que vai trazer as receitas e despesas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, tudo num orçamento só. Esse é o princípio da unidade, obedecendo o princípio da unidade. A lei orçamentária do Estado da Bahia, de determinado ano, também deve reunir em um só orçamento todas as receitas e despesas estaduais, não importando se é do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, ok? Então eu não posso ter mais de um orçamento para cada ente da federação em cada ano. Isso é importante para que o Legislativo, na hora que vai aprovar o orçamento, ele tenha a visão do todo. Ele tem ali, no mesmo momento, todas as receitas e todas as despesas. Por quê, pessoal? Isso é importantíssimo na hora que você vai definir os seus gastos. Assim como acontece com você, acontece também na esfera federal, estadual e municipal. Você tem dinheiro para comprar tudo aquilo que você gostaria? Provavelmente não, né? Porque eu acho que se tivesse, você não estaria prestando o concurso. Você não tem. Assim como eu, você não tem dinheiro para comprar tudo que você gosta, que você gostaria. Então o que você faz? Você pega o dinheiro que você tem, faz uma estimativa de quanto você tem, e você elenca, faz uma hierarquia das suas necessidades. Então, você tem um determinado dinheiro para gastar, que é o quanto você ganha. Aí você diz, olha, essas despesas aqui são mais importantes para mim. Então, essas que eu vou dar prioridade, essas que eu vou pagar. As outras, se der, se sobrar dinheiro, eu faço uma viagem pela Europa. Se sobrar dinheiro, eu vou e compro um carrão importado. Se sobrar dinheiro, eu vou e, e compro um veleiro, né? Não é prioridade. Então, a mesma coisa no caso do governo. É importante, na hora que chega para o Legislativo, o orçamento para ele votar, que ele tenha visão de todas as receitas e todas as despesas, para ele verificar o que é mais importante. Para que ele possa fazer uma hierarquia, uma classificação correta. Porque o governo não tem dinheiro para gastar em todas as despesas que são necessárias. Então ele vai ter que gastar naquelas que são mais importantes, ok? E isso vai ser obedecido, justamente, vai poder ser feito se for obedecido o princípio da unidade. Se for colocado em um orçamento só, todas as receitas e todas as despesas. Isso aí vai corresponder, então, a alternativa é a resposta correta. Fere o princípio da unidade se o ente da federação elaborar 2 leis orçamentárias para o mesmo período. Mais uma, vamos lá. Determinado poder executivo recém-eleito decidiu incluir no projeto de lei do orçamento anual as receitas pelos valores líquidos já descontados os repasses obrigatórios para outros órgãos, bem como excluir desse projeto de lei o orçamento de suas entidades da administração indireta e do Poder Legislativo, por entender que esses dispõem de receita própria e autonomia orçamentária para gerir suas despesas. Essa medida desrespeita os princípios orçamentários: A, do equilíbrio e da anualidade; B, da exclusividade e da totalidade; C, do orçamento bruto e da unidade; D, da legalidade e da não vinculação da receita; ou a alternativa é da autonomia e da racionalidade. E aí, qual você acha que é a alternativa correta? Veja que a questão está deixando claro para você que foram feridos 2 princípios. E aí está perguntando para você quais são esses princípios que foram feridos. Vamos lá, vamos ver com calma aí. Primeiro, determinado poder executivo recém-eleito decidiu incluir no projeto de lei do orçamento anual as receitas pelos valores líquidos,
já descontados os repasses obrigatórios para outros órgãos. Já tem um problema aí. Por quê? Porque existe um princípio orçamentário que diz que tanto as receitas como as despesas devem ser inseridos no orçamento pelos seus valores totais, pelos seus valores brutos. Proibida qualquer dedução. Qual que é esse princípio? Princípio do orçamento bruto. Ele diz justamente isso, que no orçamento eu não devo jogar nenhuma receita e nenhuma despesa pelo valor líquido. No orçamento eu devo jogar receitas e despesas pelo valor bruto. Princípio do orçamento bruto, ok? Então o princípio do orçamento bruto já está sendo desobedecido. Além disso, ó, continuando na questão, bem como excluir do projeto da lei orçamentária anual, excluir o orçamento de suas entidades da administração indireta e do poder legislativo, por entender que esses dispõem de receita própria e autonomia orçamentária para gerir suas despesas. Tem outro problema aí. Não foi colocado no projeto de lei orçamentária, é isso que a questão está dizendo, não foram colocadas as despesas do legislativo e da administração indireta. Lembra que o orçamento deve ter todas as receitas e despesas? Qual que é o princípio que diz isso? Princípio da universalidade. Portanto, nós temos problema aí com dois princípios. Primeiro, o princípio do orçamento bruto e segundo, o princípio da universalidade, que não foram obedecidos nesse exemplo que a questão está dizendo. E isso vai corresponder a qual alternativa? A alternativa D de dado. Essa medida desrespeitou os princípios orçamentários do orçamento bruto e da unidade, tá certo? Então, portanto, C de casa, esses princípios foram feridos. Próxima questão. O princípio pelo qual todas as receitas e despesas convergem para um fundo geral, com o objetivo de se evitar a vinculação de certos fundos a fins específicos, de forma a apresentar todas as receitas e despesas numa só conta, é denominada A. Princípio da unidade de caixa, B. Princípio da totalidade, C. Princípio do orçamento bruto, D. Princípio da universalidade, ou a alternativa é princípio do equilíbrio. E aí, qual que é a alternativa que você assinalaria se você estivesse diante dessa questão na prova? Você acertou se você assinalou a alternativa A. De fato, é o princípio da unidade de caixa. Toma cuidado, não confundir o princípio da unidade, somente, com o princípio da unidade de caixa, tá? O princípio da unidade, o que ele diz? Já fizemos questões aí sobre ele. Ele diz que o orçamento deve ser um só. Para cada ente da federação, eu tenho que ter um orçamento só a cada ano. Esse é o princípio da unidade. Agora, o que é o princípio da unidade de caixa? É outra coisa. Ele diz que as receitas devem ingressar todas por uma conta única do Tesouro. Aí a União vai ter a sua conta única do Tesouro Nacional, os estados vão ter cada um a sua conta única, os municípios também. E também as despesas devem ser pagas a partir dessa conta. Já adianto para você que tem exceções, tá? Mas essas exceções são bem específicas, isso não vai cair na sua prova. Por exemplo, na esfera federal, quem define isso é a STN, a Secretaria do Tesouro Nacional. No estado da Bahia também, lá a Secretaria de Orçamento, Planejamento, vai definir essas exceções. Mas, de uma forma geral, as receitas e despesas, elas devem ingressar e sair por meio de uma única conta bancária, que é a conta única do Tesouro. No caso, da Bahia, seria a conta única do Tesouro Estadual. Então, a ideia é, as receitas, elas ingressam todas, exceto as exceções estabelecidas pela lei ou pelos atos normativos. Vão ingressar por meio de uma conta única. E as despesas também. O dinheiro ao sair. Receita é o dinheiro entrando, despesa é o dinheiro saindo. Também vão sair dessa conta única. Depois elas podem ir para outras contas, mas elas têm que transitar por essa conta única. Por que isso? Para facilitar a análise quanto de entrou e quanto saiu. Porque basta tirar um extrato, é verdade que essa conta vai ter um extratão, né? Vai ser um extrato gigantesco. Porque toda a receita pública, todo documento que alguém arrecadar em nome do governo vai entrar nessa conta. E também toda a despesa vai sair daqui. É verdade que num só dia vai ter lá milhares de lançamentos. Mas eu analisando esse extrato, eu consigo verificar todas as entradas e todas as saídas. Sabe aquela regra básica que para controlar bem algo eu devo ter uma entrada e uma saída só? Isso vale inclusive na parte de segurança, né?
Quando o pessoal aí da área de segurança alguém, por exemplo, vai fazer uma consultoria para uma empresa na área de segurança, o que os consultores falam? Olha, você deve ter poucas saídas e entradas na empresa, de preferência uma só, porque é mais fácil controlar, claro, né? Se eu tenho 10 portões de entrada e saída na empresa, é mais difícil eu controlar os 10. Se eu tenho um lugar só, é mais fácil controlar. Então, mesma coisa no caso do governo, do orçamento. Eu devo, em princípio, ter uma conta só por onde as receitas e despesas vão entrar e sair. Esse é o princípio da unidade de caixa. Próxima questão. PPA, sobre plano plurianual. Olha o que ela diz. 7. Em relação ao plano plurianual, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. E depois você tem que dizer qual que é verdadeira e qual que é falsa. Primeira afirmativa. O programa deve ser aprovado, o PPA, né? O programa aí está falando do PPA. O programa deve ser aprovado no primeiro ano do mandato presidencial, passando a vigorar a partir do ano seguinte, com vigência de 4 anos. Segunda afirmativa. O programa deve definir objetivos, metas e diretrizes orçamentárias, compatíveis com a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Terceira afirmativa. O programa define a meta fiscal para cada ano, baseado no resultado nominal apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Banco Central. As afirmativas são, respectivamente, A. Verdadeira, verdadeira, verdadeira. B. Verdadeira, verdadeira, falsa. C. Verdadeira, falsa, falsa. D. Falsa, verdadeiro, falso. Ou alternativa E. Falso, falso, falso. E aí, qual você acha que é a alternativa que vai trazer a correspondência correta? Quais afirmações estão corretas e quais estão falsas? A alternativa correta é a alternativa C. Verdadeiro, falso, falso. Vamos conferir? Primeira afirmação. O programa, está falando do PPA, deve ser aprovado no primeiro ano do mandato presidencial, passando a vigorar a partir do ano seguinte com vigência de 4 anos. Perfeito. Veja, o PPA, plano plurianual, tem um prazo para o presidente da República mandar a proposta do PPA para o Congresso Nacional. Prazo para apresentação da proposta. Quem apresenta a proposta é o presidente da República. Qual que é o prazo? Até 31 de agosto do primeiro ano de mandato. O PPA ele vale por 4 anos. E o presidente tem que mandar a proposta do PPA dele até 31 de agosto do primeiro ano de mandato. A ideia é o seguinte, o cara foi eleito, ele vai ter 8 meses para preparar a proposta do PPA. Aí manda para o Congresso Nacional. Aí o Congresso vai ter um prazo para aprovação. Quem aprova é o Congresso. Esse prazo, pessoal, é até o final do ano. Só que o ano legislativo, ele não termina em 31 de dezembro. Ele termina no dia 22 de dezembro. Mas as duas afirmações estão corretas, tá? Você pode dizer que é até o final do ano, mas, na verdade, o Congresso Nacional funciona regularmente até 22 de dezembro. Então, até 22 de dezembro para aprovar o PPA. Muito bem. Aí devolve para o presidente sancionar ou vetar as alterações que foram feitas. E aí como é que vai funcionar? Ele vai entrar em vigor a partir do segundo ano, presta atenção. Ele é aprovado até o final do primeiro ano e ele vai entrar em vigor a partir do segundo ano. E vai acontecer o seguinte, ó. O mandato do presidente da República é de quantos anos? 4 anos. Então o cara vai ter até 31 de agosto do primeiro ano para mandar a proposta. O Congresso Nacional tem até o final do ano para aprovar e ele vale a partir do segundo ano. Ele vai valer por quanto tempo? O PPA vale por 4 anos. Então ele vai se estender durante os 3 últimos anos do mandato do presidente e vai alcançar também o primeiro ano do próximo. Porque ele vale 4 anos. E como ele começa a partir do segundo ano de mandato, ele vai se estender até o primeiro do mandato subsequente. Aí no outro mandato, é aprovado outro PPA e por aí vai. Ok? Deu para entender isso? Então está correta a primeira afirmação. O programa deve ser aprovado no primeiro ano do mandato, passando a vigorar a partir do ano seguinte com vigência de 4 anos. Perfeito. Segunda afirmação. O programa, o PPA, deve definir objetivos, metas e diretrizes orçamentárias. Até aí, ok. Compatíveis com a Lei Orçamentária Anual e a LDO? Não.
É o contrário, a LDO e a lei orçamentária que tem que ser compatível com o PPA. Porque a lógica é o seguinte, ó. É elaborado o PPA, elaborado e aprovado. A partir do PPA é feita a LDO, e a partir da LDO é feita a lei orçamentária anual. A sequência é essa. 1, 2 e 3. Então, o PPA é feito primeiro. A LDO tem que estar de acordo com o PPA. A lei orçamentária anual tem que estar de acordo com o PPA e com a LDO. E aí está dizendo o contrário, está dizendo que o PPA que tem que estar de acordo com elas. Não, o PPA é que manda. Aí elas vão fazer de acordo com o que está no PPA, ok? Portanto, a segunda afirmação está errada. Aí fica verdadeiro e falso. Última afirmação. O programa define a meta fiscal para cada ano? Já está errado. Quem define a meta fiscal é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre outras coisas, ela vai definir a meta fiscal. Lá no anexo de metas fiscais, você tem várias metas que são estabelecidas. Sobre dívida pública, sobre receita, despesa, superávit nominal, superávit primário. A mensagem que acompanha a LDO também tem que trazer uma previsão sobre inflação. Então, na verdade, a meta fiscal está na LDO e não no PPA. Portanto, a terceira afirmação está errada. Aí fica verdadeiro, falso, falso, o que vai corresponder à alternativa C, ok? Vamos ficando por aqui, que o nosso tempo já foi. Bons estudos para você e até a próxima!